Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja nos escutando, nos vendo. Eu sou Lucas Alves, graduando em Psicologia, autodidata em Filosofia e Teologia. Estou aqui tendo a honra de bater um papo com a ilustre Diane Heiken. Oh, perdão, posso ter pronunciado errado o sobrenome. Não, tá certo, é isso mesmo, é Heiken. Professora, se a senhora quiser se apresentar, falar mais coisas, fique à vontade. Tá bom, obrigada, Lucas. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? É muito bom poder ter sempre a oportunidade de divulgar um pouco do meu trabalho. Eu sou formada em Direito, fiz a graduação e o mestrado na Universidade Federal do Pará. Atualmente, eu estou cursando o doutorado na mesma instituição, sob a orientação do professor Vitor Sales Pinheiro, que tem um programa muito bom de filosofia. Se vocês tiverem interesse, né, desde já recomendo o site do Dialético. Abriu agora uma livraria, a gente tem vários trabalhos em conjunto, e a gente começou a trabalhar já na graduação o tema do casamento, o que levou à minha dissertação de mestrado também, já aprofundando mais ainda nos argumentos e nos fundamentos filosóficos, e foi publicado na obra A Razão do Casamento, né, uma reflexão filosófica a partir da lei natural, e é assim que a gente entrou em contato, né? Muito bom. É mais ou menos um pouco disso aí. Atualmente eu estou estudando sobre instituições. O meu doutorado tem um foco em uma abordagem pautada na teoria institucionalista dentro do direito. Daí eu vou tentar retrazer ou resgatar uma escola que já está bem esquecida, que é a escola francesa da teoria institucionalista, como Mauricio Rio, Jacques Renard, tem um italiano também, que faz parte da tradição que eu vou chamar de clássica na tese, e a partir de uma análise da teoria clássica, dos princípios dela, fazer uma comparação com a teoria corrente do direito, que está vindo aí principalmente com McCormack, e tentar elaborar uma teoria original institucionalista no paradigma da nova teoria da lei natural. Essa é a minha proposta e o meu foco de estudo atualmente, no doutorado. Aí, bravo. Não é armadura, não, é qualidade aqui. Tô nervoso, mas vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá. Diane, o foco do livro da senhora é a visão finesiana, né, da lei natural, a interpretação finesiana. Então, acho nada mais justo que começar explicando quem foi John Finnes. Então, o Finnes, ele é um australiano, né? Ele nasceu em 1940, inclusive hoje faz um mês do aniversário dele, ele faz aniversário no dia 28 de julho, ele tem hoje 81 anos de idade. Na década de 60, para ser mais precisa, em 1962, ele ingressou no doutorado na Universidade de Oxford sob a orientação do Herbert Hart, que é um grande nome, um marco na teoria do direito. Herbert Hart foi responsável por assim dizer, redefinir a objetividade dentro do estudo da teoria do direito, com o argumento do ponto de vista da necessidade de avaliar o ponto de vista interno, para poder aferir o conceito de direito. A grande obra de Hart, O Conceito de Direito, se chama, foi publicada em 1961. E veja que Finnes entra em Oxford um ano depois, em 1962, para se orientando dele, ou seja, no auge dos debates sobre esse tema. E quando a gente imerge na doutrina finesiana, a gente percebe que meio que a porta de entrada para toda a teoria e para o resgate da lei natural para dentro da teoria do direito foi justamente essa questão da perspectiva do ponto de vista interno, que não teria sido possível sem Hart. E aí, Finnes fica até 1965, que é o ano que ele conclui o doutorado dele, e em 1965 ele entra em contato com um artigo chamado The First Principle of Practical Reason, que foi publicado por German Grises. Na verdade, o nome dele é francês, seria Griset, com o Z mudo, mas eu acho tão bonitinho, Grises, então a minha pronúncia brasileira eu não abro mão dela. German, apesar do German, eu não pronunciar Germain, né? Enfim. Então, nesse artigo, o Grises está tentando justamente fazer uma reanálise do primeiro princípio da razão prática. Quem já entrou em contato com o meu livro percebe que metade do livro é só explicando o que é a razão prática. E esse artigo do Grises é o ponto de partida para tudo isso. Então, em 1965, no ano que o artigo é lançado, Finnes toma conhecimento desse artigo.
E isso vai ser uma outra coisa que vai ter um papel fundamental em todo o desenvolvimento da sua teoria posteriormente. Em 66, um ano depois que ele termina, bom, ele termina em 65, no ano seguinte ele se torna fellow da Universidade de Oxford, e em 66 mesmo ele começa a lecionar a matéria de teoria do direito. Então, ele se torna colega de trabalho de Hart. E Hart, naquela época, estava publicando, na verdade, editando uma série de livros sobre teoria do direito, chamado Clarendon Law Series, e ele convida a Finis, Finis, vem cá, tu não queres escrever um livro sobre direito natural? Porque eu estou editando uma série, a gente vai falar sobre a teoria positivista, a teoria da integridade, e eu quero um livro sobre direito natural. E ele, a única coisa que ele dá para Finis é o nome do livro, Lei Natural, Direitos Naturais. Finis aceita o convite, eu acho que é em 66 a 65. Ele começa a publicar na década de 70. Aliás, ele começa a escrever a obra na década de 70 e a década fica pronta, aí a obra fica pronta em 1980, ou seja, que são 14 anos, mais ou menos, de reflexão, de estudo, de análise, até que a obra finalmente seja lançada em 1980. Essa obra é publicada e apenas em 2007 ela é traduzida no Brasil. Ou seja, a gente tem um lapso aí de pelo menos 27 anos, né? Desde que essa obra emergiu. Mas essa obra acabou se tornando um marco na teoria do direito, porque ela acaba sendo responsável por trazer de volta para a análise do direito a teoria da lei natural. Agora numa nova roupagem, numa roupagem que a gente vai chamar de teoria neoclássica da lei natural. Ao nível pessoal, eu nunca conheci o Finis pessoalmente, mas eu tive contato com pessoas que estiveram com ele e que têm relatos em primeira mão. Então, uma pessoa, eu não vou falar o nome para não expor as pessoas, até porque algumas coisas são bem pessoais, elas tiveram contato com o Finis e, enfim, o que elas me passaram dele é que ele é uma pessoa extremamente discreta, um homem extremamente humilde, um pai de família dedicado, uma pessoa super atenciosa. Na verdade, disso até mesmo eu posso dar prova, porque quando eu estava fazendo as minhas pesquisas de mestrado, eu entrei em contato com ele. Eu mandei um e-mail para o Finis e eu expliquei que tinha alguns trabalhos que eu não estava conseguindo encontrar, que eu vi sendo citado em uma outra tese, e ele me mandou os trabalhos. Eu não estava conseguindo encontrar, porque os trabalhos não eram, assim, arquivos de PDF, eram arquivos de revistas, e aí eu não sei se ele pessoalmente digitalizou, se alguém digitalizou para ele os textos da revista que eu estava buscando. E ele me mandou a versão digitalizada dos textos para que eu pudesse construir o meu argumento e fazer aquela análise sobre as fases do casamento no pensamento de Finis. Então, ele sempre respondeu prontamente os meus e-mails. Eu tenho um outro colega que também tenta entrar e consegue, né, entrar em contato com ele, tirar dúvidas, inclusive. Eu não entendi tal coisa, tal, e ele é super, super cortês e dialógico. E ele também é uma pessoa que está preocupada em pensar a ética, aí ainda em um nível pessoal, não é? De fato, com uma questão séria sobre como nós devemos viver. Ele não cria teorias e vive de maneira diferente. Na verdade, ele é muito congruente, coerente com as coisas que ele acredita e com as coisas que ele defende intelectualmente. Um colega meu, em 2011, 20 anos atrás, estava em Buenos Aires, tomando sorvete com o Finis, no intervalo de uma partida de polo. E aí, ele estava com um outro professor da Universidade Católica da Argentina acompanhando, e esse professor disse que ele se evadia de pagar imposto a qualquer custo, porque a presidente na época era a Cristina Kirchner, e ela estava usando os impostos para financiar o aborto. Aí Finis interrompeu ali na hora e disse: não, você precisa pagar imposto. O imposto não tem relação, esse imposto, nesse caso, não teria uma relação direta com o uso do dinheiro público. Você cumpriu o seu dever de cidadão e a forma como esse dinheiro público está sendo utilizado nesse contexto. E aí ele continuou refutando a tese de que o imposto é roubo e tantas outras coisas, mas com muita seriedade, né? Ele se aposentou, não sei há quantos anos atrás, não faz muito tempo que ele se aposentou, e uma das razões, salvo engano, porque essa foi uma palestra que eu ouvi, essa palestra não está gravada no YouTube, eu ouvi presencialmente o depoimento dessa pessoa. O Finis tem um filho especial, e ele teria se aposentado para se dedicar à sua família, para poder dar mais atenção para esse filho especial, que é uma coisa muito louvável, né? Mais uma prova do caráter, e não apenas do grande acadêmico, mas do grande ser humano que ele é. Com certeza. A senhora terminou que até respondeu uma dúvida pessoal que eu tinha, se ele ainda estava na área acadêmica
Ou tinha se Ele aposentado? está, Ah, ele ele se ainda tá? aposentou, é porque assim, ele continua, ele é um emérito, como se fosse algo assim, Hum, entende? Ele é um scholar emérito da Universidade de Oxford. Então, ele produz ainda. Em 2015, tem um artigo dele com o Robert P. George sobre o casamento. De vez em quando sai um ou outro pequeno artigo dele naquele Public Discourse do Witherspoon Institute. Não sei se vocês hum. conhecem, do Princeton, da Universidade de Princeton. Na verdade, ele, bom, tem uma associação com uma turma que é da Universidade de Princeton, então onde está o Robert George, que é hoje também um outro grande nome do conservadorismo e do debate público, a partir principalmente das razões da teoria do natural. Mas, então, ele continua ativo, assim, talvez de uma maneira um pouco menos, não como antes, né, tendo classes e tudo, mas ele continua sendo um pesquisador. Interessante, que incrível. Eu admito que quando eu estava lendo o livro da senhora e vendo um pouco sobre John Finnes, eu me imaginava alguém que, sei lá, do século passado, no início do século passado, alguém que já tinha falecido, mas não. Quando eu fui pesquisar a fundo, continua vivo, continua atuante, e como a senhora falou, ainda prestando um grande serviço à, à vida intelectual e à vida acadêmica. E a senhora falou, né, do livro dele, eu fui dar uma pesquisada, tem até traduzido, né, tá brilhando, acho que nem dá para ver, Direito Natural em Tomás de Aquino. Esse é o livro dele, o primeiro que ele escreveu? Eu não sei se esse é, eu acho que não. Direito Uhum. Natural, eu acho que veio depois. Vê a data aí, olha. O primeiro livro, o livro marco dele, a obra-prima, é o de 1980, que é a Natural Law, Natural Rights, né? Traduzido por Lei Sim. Natural, Direitos Naturais. É o da senhora, o do, creio que é do professor da senhora que escreveu Filosofia do Direito Natural de John Finnes, e esse aqui que trata sobre o John Finnes, que eu já tive um certo contato. São esses três que eu consegui achar, em português, pelo menos. É uma coisa muito escassa, Não, infelizmente, né? também tem. Porque o que acontece? Os livros do Pines que foram lançados esgotaram-se nas editoras. Então, o meu amigo Elden, eu não tenho a versão em português do Lei Natural de Direitos Naturais. E o meu colega Elden entrou em contato com a editora, porque ele não encontrava em lugar nenhum, e ele conseguiu comprar a última cópia que a editora tinha. Então, eles não republicaram, não sei por quê. Hoje, a editora Molokai tem um contrato de direitos autorais com a Universidade de Oxford, e eles têm um projeto grande de tradução dos 5 volumes dos Ensaios Reunidos, né? Eles têm, não sei se vocês conhecem, eu tenho aqui, ó, esse livro faz parte de uma coleção, Collected Essays of John Finnes. São 5 volumes. Reason in Action, Intention and Identity, Philosophy of Law, Human Rights and Common Good, and Religion and Public Reason. Esses 5 Caramba, volumes estão sendo traduzidos ao português. São só ensaios que ele escreveu ao longo da vida, e daí ele compilou os principais em categorias, não é? Então, a primeira, traduzindo razão em ação, intenção e identidade, filosofia do direito, os direitos humanos e bem comum, e o 5º volume é religião e razões públicas. Esses livros estão sendo traduzidos pela editora Molokai. Eles estão com esse projeto grande. Eu cheguei a participar um tempo desse projeto também na equipe de revisão técnica, mas por questões de celeridade, a equipe de revisão técnica acabou se retirando para que a equipe de tradução, já que era uma equipe diferente, pudesse agir com mais autonomia, e o trabalho continua. A previsão, eles têm interesse em lançar o quanto antes, então a previsão, na verdade, era para o meio desse ano, então eu não sei a quantas anda agora, porque daí eu perdi já o contato, mas deve estar saindo aí em breve. Se não sair esse ano, talvez no próximo ano a gente já vai ter esses 5 volumes. O Fundamentos de Ética também foi publicado no português, está esgotado na editora. Eu acho que a Molokai eventualmente vai acabar adquirindo direitos autorais sobre todas as obras do Finnes, porque eles têm muito interesse estão bem empenhados, né? em publicá-la. Oi? Estão bem empenhados, né? Estão bem empenhados nesse projeto. Também tem um livro, um colega meu publicou esses dias um livro sobre justiça em Finnish. Eu não tenho de imediato aqui o nome da obra, mas eu posso te passar depois, se você Pronto, quiser, a propaganda perfeito, e tudo. perfeito. Eu vou
pegar os livros que vão ser citados aqui e botar nos comentários. Pronto. Diane, acho que, continuando nessa mesma linha, o que seria o finesianismo? O que seria... A senhora consegue definir... Eu não vou dizer, claro, de uma maneira rasa e também nem tão profunda, mas a senhora consegue definir o que é finesianismo? No que consiste? É que não existe o finesianismo, né? Apesar do Fini ser um pensador, ele é um pensador numa longa tradição, ele não está inaugurando uma tradição. Uhum. Então, a gente tem, não sei, talvez o kantismo, que inaugura uma teoria completamente inédita. O Finis, de fato, ele tem uns traços originais. Muitos deles não são exclusivamente do Finis, então eu acho que a principal obra, na verdade, do Finis, pelo menos a que mais me impactou, ela se chama Practical Principles, Moral Truth and Ultimate Ends. Para mim, é um dos maiores tratados de filosofia metaética, dos fundamentos normativos da ética, da razão prática. É fenomenal essa obra. É um artigo que ele escreveu em conjunto com o German Greises, o Joseph Boyle e ele, né? São os 3 autores. A gente até apelida de Griffin Boyle na universidade, o trio parada dura, né? Esse artigo é muito bom, chama-se, eu vou repetir o nome, Practical Principles, Moral Truth and Ultimate Ends. Se alguém tiver interesse, eu posso te passar todo esse material depois, você pode Perfeito. passar para Perfeito. quem tenha interesse. Então, o Finis está numa longa tradição da lei natural, e aí o que realmente vai destacá-lo é essa nova abordagem que tenta endereçar as questões relativas aos fundamentos da razão prática, superando a falácia naturalista, né? Porque aqui, já antecipando um ponto que talvez você toque, né? Acho que você tinha me perguntado já qual é a diferença entre os tomistas e os neotomistas. Exatamente. Então, uma das principais diferenças é justamente a questão da falácia naturalista, né? Porque os tomistas tradicionais, eles até recusam, muitos deles, que a falácia naturalista seja uma falácia. Eles dizem que ela é falaciosa em si. E eles assumem que o primeiro princípio da razão prática, porque existe um debate sobre o latim, como o Tomás de Aquino escreveu, né? Que lá no latim, e aí eu também não sou especialista em latim, não saberia te dizer exatamente, mas eles discutem se o que está sendo dito é no gerúndio, ou se já é uma exigência. O primeiro princípio da razão prática vai dizer o bem para ser buscado e o bem é para ser buscado e realizado, e seu oposto é para ser evitado. Então, para os tomistas, esse bem já está imbuído de valor moral. E para Finis e Grisez, por exemplo, Grises, este bem não está imbuído de valor moral. Na verdade, o primeiro princípio seria um paralelo ao primeiro princípio da razão teórica. E assim como o primeiro princípio da razão teórica, que é o princípio da não contradição, você não pode afirmar e negar a mesma coisa, no mesmo sentido, ao mesmo tempo. Esse princípio da não contradição, ele não fala nada sobre a coisa em si. Você não pode afirmar e negar a mesma coisa, mas ele não diz o que é a coisa. O que ele apresenta é uma condição para que o conhecimento seja possível. Então, por exemplo, para que eu possa saber que isto é uma mesa, primeiro eu tenho que admitir que isto é algo. Ele é o quê? Uma mesa. Então, ele não pode ser e não ser uma mesa. Ou ele é ou ele não é, tá? É uma mesa. Mas é uma mesa. Veja, então, o meu primeiro princípio não me disse que isso é uma mesa, mas ele é uma condição de possibilidade para que eu conheça o ser e a definitividade do que está diante de mim. E a partir disso eu posso criar, ou eu posso apreender todos os outros predicados da existência desse ente, que é preta, que é de madeira, estou me referindo à minha própria mesa, né? Que é preta, que é de madeira, que dobra, etc. O que quer mais que seja. Então, assim como o primeiro princípio da razão teórica não fala nada sobre o ser em si, o primeiro princípio da razão prática não fala nada sobre o bem, a bondade em si. O que ela apresenta, na verdade, é uma condição para que a ação humana seja possível. Assim como a razão teórica, o primeiro princípio da razão teórica apresenta uma condição para que o conhecimento seja possível. Eu acho que essa é a grande guinada, ou a grande transformação dos neoclássicos, né? Que eles falam que, na verdade, não é algo original, mas é a leitura que é, sim, mais adequada da tradição tomista aristotélica.
E, bom, então daí é a partir disso que eles vão desenvolver o restante da teoria. E isso acaba endereçando a questão da falácia naturalista, porque aí você não tem uma quebra do ser para o dever ser, já que é tudo razão prática, é dever ser do começo ao fim, entende? Quem acusa quem de cometer a falácia no naturalismo? É os Então, tomistas clássicos? na verdade, essa é uma crítica que veio sobre a lei natural, externa, não é uma crítica que nasce dentro da lei natural. Então, talvez um dos principais pensadores que mais fomentou essa crítica, já desde Hobbes, isso já vinha se desenvolvendo, essa questão do ser e do dever ser, mas eu acho que quem articulou melhor foi o David Hume, e Finis dialoga muito com ele em Fundamentos de Ética, né? Porque Hume vai falar sobre também sobre a razão como algo que é apenas instrumental. Uma escrava das paixões, e ele vai rejeitar essa capacidade da razão de aprender bens inteligentemente. Para Hume, o bem vai ser apenas uma questão de sentimento, do que me parece emocionalmente ser certo, e não do que verdadeiramente é certo. Então, para Hume, a razão vai ser sempre instrumental para que você alcance aquilo que você deseja, aquilo que você quer. E aí Finis entra num debate muito grande com ele, mas desde Hume ele vai também desenvolver essa questão da passagem do ser para o dever ser. Enfim, daí depois que essa crítica é levantada, na verdade todas as outras teorias morais não é só a lei natural. A lei natural acabou sendo, por assim dizer, o bode expiatório e de quem isso foi mais exigido, mas ela se aplica a toda e qualquer outra teoria moral. Então, é uma crítica muito comum. A Finis, quando ele começou a lidar com os alunos e tudo, ele conta, acho que na introdução ou no prefácio de Lei Natural de Direitos Naturais, que ele ficou chocado com a inaptidão dos tomistas clássicos de lidarem com essa questão da falácia naturalista. Não era bem E é isso. respondida? Não era bem respondida. Na verdade, eu acho que até hoje ela... Eu não sei exatamente como eles lidam. Eu tive uma aula, quando eu estava nos Estados Unidos, com o professor o nome dele é super difícil, tipo Budzinski. Ele é um grande nome da teoria da lei natural clássica. E o que ele disse foi simplesmente, é claro que nós podemos passar do ser ao dever ser. Isso daí é uma bobagem. E continua dando a aula, entendeu? Então, eu não ouvi ainda um argumento coerente que ignore completamente a falácia naturalista. Me parece que ela faz sentido no que ela diz, mas não é exatamente a minha especialidade, os pormenores desse grande debate ao redor dessa falácia, né? Mas Finis endereça por esse caminho da razão prática, que você já estaria no âmbito do dever ser, do início ao fim. Bom, não me vem de cabeça o que mais eu poderia te dizer de imediato em relação a isso. Mas ele considera que ela é verdadeira e é uma crítica legítima. Seria essa a única diferença entre os clássicos e os neotomistas? No campo da ética seria só essa, mas acho que nas outras áreas pode ter um pouco mais de Não, diferença. eu acho que, por exemplo, em relação aos direitos humanos, né, Finis tenta redefinir direitos humanos como direitos naturais. E aí existe um debate, apesar de eu não estar tão familiarizada com ele, eu ouvi sobre ele no Instituto Ives Gandra Martins. A gente teve, acho que 2 anos atrás, o seminário de inverno sobre John Finis, e ali alguém se levantou e falou que Finis estaria confundindo, que essa passagem de direitos humanos para direitos naturais não é possível, que seriam 2 coisas bem diferentes. Existem várias, eu acho que existem mais do que essas 2 diferenças, como eu disse, eu não saberia listá-las todas para você. Eu sei que a principal é essa, né? Da falácia naturalista, da interpretação do latim. Também teve um latinista que deu uma palestra nesse evento e ele parecia bem hostil a Finis, entendendo que a interpretação de Finis estaria equivocada e ele é super tomista, assim, então... As farpas. entre eles mesmos não existe... É porque a tradição da lei natural é uma tradição antiga, uma tradição muito rica, né? Muito densa, muito profunda, e plural em si mesmo, apesar de que talvez nas suas consequências éticas e morais ela venha a entrar em concordância na maioria das vezes, apesar de que ela também tem discordâncias, eu imagino,
mesmo em questões morais, dependendo de como a teoria se desenvolva, né? Uma coisa que eu fiquei surpreso, eu acho que é no prefácio, acho que é Vitor o nome dele, Vitor Campos. É o meu orientador, Vitor Salles Pinheiro. Ele fez a colocação de que os direitos humanos foi algo organizado por tomistas, correto? Ou neotomistas. Então, Francisco de Vitória, o Direito Internacional de los Derechos Humanos, Direito Internacional dos Direitos Humanos, nasce na Universidade de Salamanca, na época, no período expansionista, né, quando as Américas estavam sendo colonizadas. E ali começa o grito dos direitos de la gente, os direitos dos povos. E o argumento dos direitos fundamentais, dos direitos naturais, foi muito utilizado nessa época para defender o direito dos povos indígenas aos seus próprios territórios, do reconhecimento, por exemplo, do príncipe indígena como legítimo, como autoridade legítima naquele local. Então, talvez nesse sentido, sim, né? Os direitos humanos nascem a partir da afirmação da dignidade intrínseca do homem, que é um preceito primordialmente cristão, da igualdade entre todos, que é ali... Eu acho que quando você me disse que você estava lendo Ética Nicômaco, eu não lembro se é na política ou se é em ética que Aristóteles ele faz uma distinção muito clara entre homem e mulher, livre e escravo, cidadão e estrangeiro. Essas eram diferenciações claras na história antiga. Se você é homem, você é melhor do que mulher. Se você é livre, você é melhor do que um escravo. Se você é estrangeiro, você não é nada, você é praticamente um inimigo e você só tem direitos, você só é bom se você é um cidadão. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever, ele vai dizer que já não há nem homem nem mulher, nem livre nem escravo, nem gentil ou judeu, ou seja, os de fora e os de dentro da pátria, todos são em Cristo. Então, isso é uma tese muito forte pela igualdade universal dos seres humanos, e sim, isso é impossível você pensar ou começar a pensar em direitos humanos, porque antes de uma afirmação dessa natureza, você não tem como olhar para o seu próximo e entender que ele é um igual. Uma mulher não é um igual, um estrangeiro não é um igual, e muito menos um escravo, ele não é um igual. Então, essa é uma afirmação muito radical e está, sim, muito ligada ao tomismo que tem um pano de fundo cristão, não é? No sentido de que ele tenta fazer a interpretação, ele se utiliza muito, o Tomás de Aquino entra em contato com os escritos de Aristóteles, e ele usa esses escritos para poder fazer uma releitura dos argumentos cristãos desde uma perspectiva de razão pública, né? Então, eu acho que sim, os direitos humanos não seriam possíveis sem uma base tomista, sem nós inicialmente termos pensado em direitos naturais e na igualdade universal de todos, né? Tudo bem, tá, Diego? Acho que sim. Perfeito. Tô. Eu tirei o fone estava me atrapalhando, agora está só no computador. Então, vamos para a próxima. Sim, a senhora falou sobre razão prática, sobre lei natural, e no livro a senhora também trata sobre o justnaturalismo. A senhora poderia dar uma explicação do que seriam esses 3 pontos? A razão prática, o direito natural e o justnaturalismo. Olha, o meu professor Vitor Salles, ele detesta esse termo, o justnaturalismo. Ele fala que não é para a gente falar isso, porque isso é um termo externo para descrever a lei natural. Mas o justnaturalismo seria conhecido classicamente como a corrente que adota a teoria da lei natural. A razão prática, na verdade, faz parte da teoria moral de Finis, não é? Então, é porque quando Finis tenta abordar a questão do que é a lei natural, por exemplo, dos seus fundamentos, a primeira pergunta que ele lança é uma questão de como que a gente pensa a ética, né? Então, o que ele quer entender é como que a gente pode descobrir o que é ser moral. E aí ele lança a primeira questão metodológica, e ele abre o livro assim, né? Como se estuda a ética. E daí o que ele vai demonstrando é que a ética está relacionada ao agir humano. A ética ele apresenta uma divisão das 4 ordens da realidade, sendo que a terceira ordem seria aquela ordem da conduta humana autodeliberada, é aquela ordem que nós tomamos decisões que moldam o nosso caráter, que moldam quem nós somos.
Então, para que você possa entender o agir humano no campo da autoconstituição da sua identidade, do que é certo, do que é errado, se ela vai ser uma pessoa viciosa, se ele vai ser uma pessoa virtuosa, você precisa observar quais são as capacidades do ser humano. E você só entende as capacidades humanas observando o que o homem faz. Desculpa. Mas essa ação humana, ela só faz sentido a partir dos fins aos quais a ação está voltada. Então, a gente só pode entender uma ação se a gente perceber qual é o fim que aquela ação está buscando. Por exemplo, se alguém te perguntasse, por que você está sentado? Ah, porque eu estou em frente ao computador. Por que você está em frente ao computador? Porque eu estou falando com a Diene. Por que você está falando com a Diene? Porque eu estou tentando entender um pouco mais sobre o pensamento de Fini, sobre a lei natural. Ah, tá. E por que você quer entender isso? Não, porque eu quero adquirir mais conhecimento. E o conhecimento é bom em si mesmo. Então, a gente chega no fim da linha em um bem, em uma razão final que faz com que todas as outras ações tenham sentido. E não apenas tenham sentido, mas com que elas sejam inteligentes, tenham significado. Esse bem final, ele é autoevidente. Isso vai ser o que a gente vai chamar na teoria de um bem humano básico. Mas é muito interessante, novamente, voltar para o exemplo e pensar como que esse encadeamento, de fato, só pode fazer sentido a partir do fim. Você só pode entender a ação a partir do fim. Me explico. Se alguém te perguntasse por que você está sentado e você dissesse assim, porque eu quero jogar futebol, isso não faria sentido, ver? É absolutamente irracional. Entra em colapso a possibilidade de compreensão da tua ação. Porque a tua ação, a pessoa te dirá, olha, então você está muito equivocado de tentar aprender futebol conversando com essa senhora aí. Você devia estar no campo, você devia estar lendo alguma coisa sobre futebol, o que seja. A sua ação não coincide com esse fim. Ela não pode ser explicada por esse fim. Então, não dá para entendê-la dessa forma. A única forma de você entender, a única forma das ações fazerem sentido é a partir do fim ao qual elas estão voltadas. A gente sempre age a partir do fim. Você pensou em agir, pode observar, tem um fim que você quer perseguir. Senão, não tem ação. É por isso que o fim é a condição de possibilidade da ação. A ação só é possível se existir um fim. E no encadeamento lógico, a gente percebe que existem fins últimos. Eu vou chegar na razão prática, eu estou elaborando aqui para gente poder chegar lá, não é? Existem a fins senhora últimos. está falando, e eu estou me lembrando que a senhora está escrevendo aqui, que muito que a senhora está falando aí, os exemplos até que a senhora usa, está aqui. Acho que é no primeiro capítulo, quando a senhora fala da lógica básica, né? Metade do livro é sobre razão prática. No primeiro Então, contato com a porque... razão prática. Ah, que legal. Deve ter sido difícil. Não, O primeiro por contato. isso que tá surradinho, porque eu passei um bom tempo relendo as páginas assim, era o quê? Um dia, a mesma página. Então, eu lembro que uma vez eu peguei um artigo do Finis de 5 páginas. Eram 5 páginas, eu passei uma semana para entender. Foi Então, mais ou menos foi mais ou menos essa experiência. e esse é um dos grandes benefícios, eu acho, do contato com uma teoria robusta como essa. É porque ela muda a forma como a gente entende o conhecimento. Até encontrar essa teoria, eu acho que eu estudava, mas eu tinha uma distância sempre do meu objeto de estudo. É uma coisa que eu aprendia, mas aquilo não era relevante para como eu vivo a minha vida. Eu acho que é isso vale para eu, sei lá, defender algumas pautas, mas isso é a verdade? Então, a teoria da lei natural, ela não se propõe a ser uma teoria, ela se propõe a realmente entender o que está acontecendo na nossa vida. Ela se propõe a realmente entender o que é a moral, qual é a origem da moral, o que está acontecendo quando nós queremos tomar decisões morais. É por isso que é razão prática, porque é aquela razão que está voltada à ação, à prática. E aí, como eu disse anteriormente, né, eles partem, o início de tudo, para você poder, então, entender o agir humano, é compreender como funciona o intelecto humano. Então, apesar de nós termos um único intelecto, esse intelecto possui 2 faculdades, a faculdade da razão teórica e a faculdade da razão prática. A faculdade da razão teórica descreve a realidade,
ela está relacionada com a aquisição do conhecimento, ela é regida por o primeiro princípio, que é o princípio da não contradição, que determina a definitividade, condição para que qualquer conhecimento seja possível, como eu já falei, e a outra é a razão, essa é a razão teórica, aliás, desculpa, e a outra seria a razão prática, que está relacionada ao agir humano e que é regida pelo primeiro princípio, o bem é para ser buscado e realizado. Nesse primeiro momento, esse primeiro princípio da razão prática, ele não é um princípio moral. O bem ali não é moral, ele apenas se refere ao fato de que a ação só é possível se nós estivermos buscando um bem, que é um sinônimo de razão. É a razão no sentido de razão para a ação, o motivo para agir, o bem, o que você quer conseguir com aquela ação. E aí, então, nós temos que a razão prática ela vai dirigir a ação, mas ela não dirige de qualquer maneira, ela dirige para a nossa própria realização. E é por isso que a gente consegue diferenciar na nossa experiência possibilidades e oportunidades. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo na minha palestra do Instituto Ives Gandra, né? Se a gente visse um pasto como seres humanos, a gente ia se sentir tentado a ir lá mastigar grama, comer o pasto, passar o dia no sol. Não, a gente não ia se sentir tentado. É possível que uma pessoa faça isso? É possível. Mas isso é uma oportunidade? Isso não é uma oportunidade. Por que isso não é uma oportunidade? Isso não é uma oportunidade porque essa ação não realiza nada em nós, efetivamente. Nós temos inclinações naturais e essas inclinações estão diretamente relacionadas com as nossas possibilidades de realização. E a gente percebe bens na realidade, na nossa realidade, que se apresentam como oportunidade justamente porque esses bens correspondem às nossas inclinações naturais. Se uma vaca visse um pasto, a vaca ia querer pastar. E para ela, aquilo é uma realização da animalesca, para o que seja ali, se a gente puder falar nesse sentido, né? Se ela tivesse razão prática, etc. Que eu também não entendo dessas análises aí do mundo animal. Mas claramente não é para o ser humano, mas se a gente tem a oportunidade, por exemplo, de receber uma bolsa de estudo para estudar num lugar muito considerável e tal, isso não é só uma possibilidade, isso passa a ser uma oportunidade. Por quê? Porque isso corresponde a uma razão última para a nossa ação, a um bem humano básico, que corresponde a uma inclinação natural. Nós queremos conhecer, nós precisamos conhecer para florescer. Viver na ignorância é ruim, conhecer é bom. Então, sempre que a gente age, a gente está agindo por um bem. Não necessariamente vai ser possível identificar apenas um bem. Às vezes existem mais de um bem, existem 2 ou 3 bens envolvidos numa ação. Mas se você segue o encadeamento, você sempre vai poder chegar a bens humanos finais. E aí eu não anotei aqui os bens para eu te falar de memória, mas vamos ver se eu não falho. São mais ou menos 7 bens que Finis elenca: o bem da vida, da amizade, da religião, do casamento, da razoabilidade prática, que se divide em integridade e autenticidade. A integridade seria a harmonia interna dos meus sentimentos e juízos, e a autenticidade seria a harmonia externa, como eu me expresso com como eu sou por dentro, por assim dizer, a harmonia das minhas ações com os meus juízos e emoções. O bem da integridade prática, o bem da vida e o bem do jogo. O bem do conhecimento, já houve também, antes ele considerava o bem da experiência estética como um bem único em si. Depois ele incluiu na lista, junto com o bem do conhecimento, seria um aspecto do bem do conhecimento, o próprio bem da experiência estética. Isso é debatível, enfim, mas ele mesmo diz que não existe nada de mágico no número 7, mas que existe uma alta evidência de que esses bens seriam aqueles bens últimos nos quais nós chegaríamos. Mas por que nós chegaríamos a esses bens? E aí entra aquela questão de como que você conhece a natureza humana, né? Você conhece a natureza observando o que o homem faz. Você entende o que o homem faz olhando os bens. Então, quando você chega nos bens últimos, você chega ao conhecimento primeiro da própria natureza humana. O homem busca esses bens porque essas são as coisas que caracterizam o ser humano. O ser humano, ele é um ser que precisa ter razoabilidade prática, ele precisa ter integridade, autenticidade na sua vida, ele precisa da religião, e aqui ele define a religião como aquela justificativa, aquela fonte última de valor e significado, que dá sentido à sua vida. Ao ser humano sociável, ele precisa da amizade. O ser humano é sexual, ele precisa do casamento. O ser humano, ele é intelectual, ele precisa conhecer.
o ser humano é biológico, ele precisa de vida, de saúde, segurança, força, vigor, e o ser humano, eu não me lembro quais foram todas as que eu falei, precisa também de atividades lúdicas. Então, o jogo que ele está trazendo aqui é o play. Então, não se resume apenas ao jogo de futebol, mas, por exemplo, tocar um instrumento faria parte desse conceito Diversão, de play. uma diversão. A diversão, mas não é só a diversão em si. Existe uma realização em ser excelente no esporte, sabe? E isso é uma experiência da vida que você não ganha sendo amigo de alguém. Você ganha ali no jogo, na adrenalina do jogo, vivendo aquilo. Existe uma realização humana em Ação você que ele ser precisa, excelente tocando violino. Existe uma realização humana em ser excelente na técnica. Talvez essa seja. Até porque ele fala do trabalho e do jogo. A excelência no trabalho e no jogo. Então, existe uma realização humana em ser excelente na técnica que você emprega. eu não sabia dos 7, eu sabia, esqueci. Mas por que eu estava falando isso, né? Que você falou da razão prática. Então, aí a gente começa a ver como que é formada a razão prática. Na nossa experiência no dia a dia, a gente é imergido desde pequeno em contextos em que nós vivemos esses bens. Então, por exemplo, uma criança, ela escuta uma linda música, ela vê uma linda paisagem, vê um quadro, vê o rosto da sua mãe. E aí, desde ali a gente começa a perceber que em todas essas experiências particulares existe um fenômeno que não pode ser subsumido em nenhuma delas, que é o próprio fenômeno da beleza, da contemplação estética, e que aquilo, de alguma maneira, me atrai. Aquilo de alguma maneira me realiza. Eu preciso daquilo para ser melhor, para ser bem, para ser plena. E nessa experiência, então, por assim dizer, com as variedades que apresentam essa similaridade, por um ato de insight, o meu intelecto apreende que o bem da experiência estética é para ser buscado e realizado. Então, nessa experiência, o bem do primeiro princípio primário começa a tomar forma. E aí, essa forma que ele vai tomar é a forma dos bens humanos básicos. O conhecimento é para ser buscado e realizado. A amizade é para ser buscada e realizada. A vida é para ser buscada e realizada. E esses são os primeiros preceitos da razão prática. Então, a nossa razão, quando ela vai sendo formada com esses preceitos e ela nos dirige a esses preceitos, desde que a gente tenha uma vivência saudável deles. E nessa diretividade, um dos preceitos que a razão prática inclui é o preceito da amizade. A amizade é para ser buscada e realizada. Isso significa que na amizade eu percebo que o outro é igual a mim. E sendo ele igual a mim, ele também precisa do bem da vida, ele também precisa do bem do jogo, ele também precisa do bem da religião. E daí nasce, esse vai ser o princípio da moral. Até aqui, a gente não está falando de moral. A moral vai nascer justamente dessa orientação plena da razão prática e da sua abertura à busca de todos os bens humanos básicos em todas as pessoas, que vai ser o primeiro princípio da moral, que no livro eu chamo de princípio da realização humana integral, que diz que ao agir voluntariamente por bens humanos e evitar o que é oposto a eles, a pessoa deve escolher e desejar aquelas e apenas aquelas possibilidades cuja vontade seja compatível com uma vontade voltada à realização humana integral. E a moral, então, começa aí. A diferença, então, entre um comportamento que é moral ou um comportamento que é imoral vai ser, na teoria finisiana, uma diferença da parte do todo. Toda ação vai sempre ser direcionada por um bem, mesmo a imoral. Por exemplo, se uma pessoa, a Ana, ela tem uma grande inimiga, e essa inimiga já debochou da Ana, já fez bullying, roubou o namorado. E aquela menina é um desgosto na vida da Ana. Só que toda vez a Ana tem que passar na frente da casa dela, ver ela com o ex. E é um sofrimento tremendo para a Ana, porque ela, no fundo do coração, odeia aquela pessoa de toda a sua alma. E daí, o que a Ana decidiu fazer? Ela disse assim, olha, um dia eu vou esperar essa menina, vou chamar ela de Joana. Um dia eu vou esperar essa Joana, dar um bequinho. Quando a Joana vem, a Ana pega uma faca e pá, a Ana, né, pega uma faca e pá, acabou a Joana. Quando ela mata a Joana, o que a Ana pode sentir? Assim, no meu cenário hipotético. Vamos dizer que ela sinta alívio. Por quê? Porque a sua ação exterior entrou em coerência com o seu self interior.
ela conseguiu expressar os seus sentimentos e juízos. E qual é esse bem que ela realizou ali? É o bem da razoabilidade prática, né? Agora ela está íntegra e ela está sendo autêntica. Tá, essa ação foi direcionada por um bem, mas ela foi razoável? Ela foi moral? Não. Por que ela não foi moral? Porque ela não levou em consideração os outros bens. E o outro bem é o bem da vida. Então, ela agiu em direta violação ao bem da vida. Então, nesse caso, ela não observou o princípio da realização humana integral, que é respeitar todos os bens em todas as pessoas, em todas as eras, de uma maneira mais prática, né? Mais simples de colocar esse princípio. Em todas as ações, respeitar todos os bens em todas as pessoas, em todas as eras. Ela não respeitou todos os bens. Então, ser moral, na teoria finisiana, é simplesmente ser plenamente razoável. É você agir em concordância com a razão. É por isso que ser moral é ser razoável. É agir de acordo com a razão. A moralidade, para Finis, não é um sentimentalismo ou algo que advém de uma teologia, muito embora a gente possa, talvez, desde uma perspectiva metafísica, buscar fundamentos teológicos, mas dentro da filosofia moral, a moral se confunde com a própria razão prática atuando plenamente, desobstruída de sentimentos e sub-razões emocionais, por assim dizer. Então, isso é razão prática, resumindo o argumento, né? Justnaturalismo, razão prática, qual foi o outro? Você pediu para eu falar? Lei natural. Então, e aí a lei natural vai ser justamente essa orientação da razão prática. Só que lei natural é um termo bem abrangente, né? Porque você pode se... A lei natural se expande desde os fundamentos metaéticos, a metafísica, a uma teoria do direito, então... Mas os fundamentos dela, por assim dizer, é esse, ela nasce em como você enxerga a razão prática, é nesse sentido que ela está em direta oposição ao que a nossa cultura hoje tem por padrão, porque a gente vive numa cultura que não enxerga a razão como capaz de discernir entre bens inteligíveis e bens emocionais. A nossa razão é vista, até pela pós-modernidade, né, de uma maneira muito restrita. A razão, na verdade, não é capaz de ser neutra, a razão não é capaz de ser imparcial, a razão não é capaz de ser universal, ela está sempre presa às suas circunstâncias. Eu não nego que as circunstâncias, acho que nenhum filósofo da lei natural nega que as circunstâncias possam e devam ser levadas em consideração em qualquer análise, mas o fato é que existem sim questões ou princípios básicos que são universais. E aí a lei natural se desenvolve justamente aí, né? Depois que ele chega no princípio primário, o princípio primaríssimo da moralidade, que é a realização humana integral, eu acho que é daí para frente que o debate realmente pega fogo, porque a gente começa a pensar quais são as repercussões disso, dessas considerações. Isso está levando em consideração questões antropológicas, ele está fazendo pressuposições sobre a realidade, de que a realidade pode ser conhecida, ele está fazendo pressuposições sobre a liberdade humana, o ser humano é livre para escolher. Então, tudo isso vai ter implicações lá na frente, quando a gente vai debater questões morais pontuais em diversos assuntos, né? Me surgiu uma dúvida. Eu percebo que em São Tomás e também em Aristóteles e em outros tomistas falam muito a questão de virtudes e vícios. Finis Essa trata é uma dessa crítica questão? que se faz a Finis. Justamente, essa é uma das críticas que eu já ouvi várias vezes a ele, porque ele não fala diretamente sobre virtudes e vícios. Ele não constrói sua teoria pela busca das virtudes, mas ele endereça essa questão das virtudes nesse artigo, Practical Principles, princípios práticos, Moral Truth, verdade moral, and Ultimate Ends, e fins últimos. Princípios práticos, verdade moral e fins últimos, que ele escreve com o Finis e o Boyle. Eu não me lembrei exatamente como ele aborda essa questão, mas o cerne do argumento é que a virtude em si, de fato, quando você já tem o hábito instaurado e a virtude consolidada, isso vai te tornar uma pessoa muito mais apta no momento de tu tomares as tuas decisões na tua autoconstituição. Porque a realidade da vida é que os bens que nós temos à nossa disposição são escassos. E como o tempo que a gente tem para viver é um tempo que também se esgota, a gente precisa hierarquizar os bens. O que eu vou ser? Eu vou ser uma atleta?
Eu vou ser uma filósofa, vou me dedicar ao conhecimento. Veja que todas as minhas decisões profissionais, qualquer uma que eu tome, vai ter uma ênfase diferente. Por exemplo, o meu marido é médico. A ênfase dele é o bem da vida. Eu não, eu sou filósofa. Então, a minha ênfase, na verdade, é a busca do conhecimento para questões relacionadas à teoria moral. Não sei, uma outra pessoa, a fadinha do skate, né, tá criando aí uma carreira de atleta. Então, ela está mais imediatamente priorizando na vida dela o bem do jogo, que é um bem que não tem muito lugar na minha vida. Eu sou super sedentária. Estou tentando superar isso agora, porque a gente tem que ter uma moderação em tudo, mas a gente tem que hierarquizar. Só que se você já adquiriu virtudes e hábitos, quando você for tomar decisões práticas sobre a sua própria vida e na vivência dos bens, você vai estar, por assim dizer, em uma posição mais sábia. Só que o cerne que realmente importa, antes da virtude, são as decisões que você toma, porque são as decisões que vão mudando o seu caráter. E daí a virtude vem depois, como algo que você já adquiriu, faz parte do seu caráter, e aí você vai exercendo, enfim, vai ter um peso porque já está consolidado. É por aí que ele vai. Ele não se delonga muito. O comentário dos 3 é muito pequeno aí. Eu desconheço se o Finis tem algum outro escrito sobre isso. Só conheço mesmo essa citação aí nesse trabalho. Depois, se a senhora tiver, a senhora me manda que eu gostaria de ver a... Desculpa, eu não ouvi. Depois, se a senhora tiver ele em arquivo, se a senhora puder me mandar para eu dar uma lida depois, e Não, até eu mando disponibilizar sim. depois. O exemplo que a senhora deu de Ana, que Ana foi morta porque namorava o ex... É Ana, né, que namorava? A Ana matou a Joana, no meu Não, exemplo, né? a Joana que morreu. Ana cedeu a uma paixão, né? Indo para uma questão, indo para o linguagem atomista clássico, Então, é uma a gente paixão e é um poderia, vício um vício, uma vida desordenada. isso. A gente poderia dizer, sim, que a sua razoabilidade, a sua razão prática, o seu raciocínio prático foi obstruído por critérios subracionais que a cegaram para a totalidade, para a plenitude da razão, e fizeram ela focar apenas em um aspecto, que seria a sua razoabilidade prática, essa busca de equilíbrio, de paz interior. Bom, enfim, aí ela buscou o alívio, cedeu para uma paixão, buscou o alívio dessa tensão. Agora vamos para a grande questão. A questão que, quando eu falei que a senhora ia vir para o canal, e aqui o podcast não se animou, caramba, ela vai tratar sobre a questão do livro que ela falou sobre no canal de Iago, que é, a senhora até me corrigiu, mas eu vou deixar do meu jeito para a senhora corrigir de novo. Pode-se fazer uma defesa da monogamia e da heterossexualidade por meio da razão apenas sem apelo teológico? Sim, sem dúvida. Na verdade, por exemplo, falando desde a perspectiva da lei, essa defesa pode ser feita de diversas formas. Por exemplo, você pega os dados das ciências sociais. Dentro das ciências sociais, não faltam pesquisas para mostrar que o casamento é sempre melhor para as crianças do que qualquer outra estrutura familiar. Uma grande referência disso é o Family Structure Studies da Universidade do Texas. Eu posso passar para você depois, talvez eu possa até mostrar aqui alguns slides, daqui a pouco posso pesquisar rapidamente. Então, você pode ter uma abordagem pautada nas ciências sociais, você pode ter uma abordagem pautada na história, por exemplo, esse livro aqui, né? Marriage and Civilization, How Monogamy Made Us Human. É um livro que está fazendo uma defesa da monogamia, mas também, sempre que ele está tratando a monogamia, ele não está tratando de qualquer grupo, ele está sempre tratando de um casamento homem-mulher. E ele tenta mostrar na história como que essa instituição é sempre a superior, no sentido de que a poligamia, por outro lado, promove violência, enfim, tem uma série de repercussões. Tem esse outro livro, que eu ainda estou lendo, eu ainda vou estudá-lo, mas eu comprei pelo que eu já tinha escutado sobre ele, Family Civilization, que mostra como que a família nuclear é central para a gente poder chegar a estágios civilizacionais e tudo. Então, essa é uma outra abordagem, né? Uma abordagem de análise histórica. A gente tem a própria abordagem das tradições. Até se a gente leva em consideração aquele argumento não... do etnocentrismo, né? As pessoas falam, por exemplo, elas são tão reticentes em que
pelo menos antigamente, quando eu era aluna, hoje em dia eu não ouço mais muito sobre isso, mas quando eu era aluna, havia dentro do direito uma chamada muito forte que você tem que respeitar os valores das tribos indígenas e tal, por causa da tradição. Eu tinha uma professora, inclusive, que ela era completamente a favor do infanticídio, isso tinha que ser respeitado, porque você não pode matar a cultura de um povo. Mas aí, se você olha para a cultura cristã, não tem problema você matar a cultura ocidental. Os nossos valores, na verdade, esses sim precisam ser reformados. Então, essa é uma outra linha do tradicionalismo, de você respeitar a tradição. Dentro da economia, né, tem um livro chamado The Meaning of Marriage, e lá tem um artigo, mas eu já ouvi outras palestras, de como que o casamento, por exemplo, é importante para o desenvolvimento financeiro, principalmente dos homens, né? São as análises que eles fazem, porque aí no casamento, geralmente, o homem vai para o mercado de trabalho com mais ênfase, porque muitas vezes a mulher, principalmente no início da maternidade, precisa ficar em casa para atender as necessidades básicas da criança. Então, como que a riqueza das nações está relacionada ao casamento heterossexual. Essa é uma outra linha. Então, não existe só uma linha, existem várias formas de você defender uma visão tradicional do casamento, que não inclui uma abordagem teológica. Apesar de que eu acho que, no fim das contas, a religião é a coisa central na vida de qualquer pessoa. Então, a decisão final que uma pessoa vai tomar vai sempre depender daquilo para qual ela olha e que é a sua fonte de valor e significado. Porque quando você vai olhar nos olhos daquilo que realmente te define, é isso que vai determinar o que você vai fazer. Entende? O que me dá valor? O que me dá significado? É os sentimentos? É a emoção do momento? Bom, então eu vou definir a minha vida e as estruturas sociais que me governam a partir disso. O que me dá valor? O que me dá significado? É o que uma palavra considerada sagrada, externa, diz a respeito de mim? Então aquilo vai definir como eu vejo a vida, vai mudar as minhas lentes para as estruturas sociais e para as considerações que eu tenha acerca de mim mesma. Aí a gente vindo mais objetivamente na lei natural, o propósito da lei natural, quando ela foi pensada, foi justamente esse: ser razões que podem ser apresentadas a um público laico. Aos que estão na fé, a gente fala na fé. Aos que não estão na fé, lei natural. Porque a lei natural vai estar ali naquele reconhecimento de que o outro, como eu, é capaz de entender a natureza, tem uma capacidade racional e pode vir a compreender argumentos públicos. Então, a lei natural sempre se pretendeu ser razões públicas para o debate, e não razões fechadas, né, teológicas. Agora, quando a gente pensa nisso, existem também vários níveis do debate, não é? Porque, por exemplo, você perguntou se seria possível fazer uma defesa do casamento heterossexual, desculpa, monogâmico, ou da restrição do casamento. São duas questões aqui que a gente tem, né? A primeira é uma questão de cunho ético: o que é o casamento? Você precisa responder essa pergunta antes de você poder dizer quem, quantos podem casar. Primeiro você precisa definir o que é o casamento, do que a gente está falando. E a segunda questão, uma vez que você defina o casamento, ou que você tenha diversas definições do casamento, é você olhar para a sociedade e, na filosofia política, perguntar qual conceito de casamento o Estado deve adotar. E você só pode fazer essa pergunta se você fizer outra pergunta antes, que é: qual é a finalidade do casamento? Para que serve o casamento desde uma perspectiva de políticas públicas? Né? Então, são essas duas questões. A senhora acha que a maioria dos argumentos seria mais utilitarista? Utilitarista? É, Eu acho que hoje a gente tem talvez no debate internacional nos Estados Unidos e no Brasil, o que vem se formando dentro da academia, com cada vez mais clareza, é uma oposição entre dois conceitos. O primeiro é o conceito do casamento baseado no afeto, que está sendo foi caracterizado pelo Robert George, por exemplo, como a definição revisionista, porque ela revisa o conceito do casamento, ela redefine o casamento classicamente. E o segundo conceito é o conceito do casamento como uma comunidade de natureza integral, intrinsecamente voltada à vida familiar, que é o conceito da natureza conjugal do casamento. O casamento é uma comunidade integral.
Então, acho que esses são os conceitos que se contrapõem. O segundo é aquele ao qual o Finis vai aderir e vai aprofundar na sua teoria como bem humano básico também. E o primeiro é o que prevalece na nossa sociedade, é a visão do casamento como uma união afetiva. Então, o que é o casamento? O casamento é uma união pautada no afeto entre duas pessoas. Não importa o gênero ou a sexualidade, desde que seja entre duas pessoas. Só que esse conceito em si mesmo já apresenta de cara três grandes problemas, né? Primeiro é que o afeto como fundamento do casamento não dá conta de explicar por que o casamento deve ser entre duas pessoas apenas. Porque não existe nada objetivo no afeto que não possa ser compartilhado entre 3, 4, 5 pessoas. Na verdade, muitas vezes o afeto aumenta quando você tem amigos em comum, por exemplo. Por que ele não poderia aumentar tendo mais parceiros em comum? Então, nós não temos por que restringir para duas pessoas se o fundamento do casamento é o afeto. Outra coisa que o vínculo afetivo não responde é porque o casamento deve ser permanente. Por que ele deve ser para sempre, até que a morte nos separe? Não, ao contrário, isso é muito claro na nossa sociedade. A visão que prevalece no casamento é que seja eterno enquanto dure, né? Seja eterno enquanto for fácil, enquanto for prazeroso, enquanto estiver bom para mim, estiver bom para você. Quando vier a primeira dificuldade da vida, você pula fora, porque não vale mais a pena. E aí a gente vê um alto índice de divórcio, e isso tem consequências sociais tremendas, principalmente para as crianças que estão ali incluídas. Eu acho que os grupos mais afetados pela redefinição do casamento são as mulheres e as crianças, porque geralmente são eles que são deixados para trás. A mulher, geralmente, depois de uma certa idade, ela não pode ter mais filhos, o homem continua podendo ter filhos, então ele se separa da mulher, é muito mais fácil para ele formar uma nova família, ela que já, por não poder ter mais filhos, tende a se apegar muito mais aos filhos que ela já tem, não que ela fosse desapegar se pudesse ter mais, enfim, diferente é isso. Ela geralmente fica com os filhos e não o homem. E isso tem uma consequência social para ela muito grande, porque se já é difícil a vida casado, você tomar conta de uma criança, de uma casa e trabalhar, imagina quando você está sozinha e você tem que fazer tudo isso. Então, isso é uma carga emocional, material, sobre-humana que cai em cima da mulher. Então, a mulher e as crianças são os mais afetados pela instabilidade dessa visão do casamento pautado na afetividade. Então, isso é só a primeira crítica. A segunda crítica principal que se levanta contra essa visão é que o casamento o fundamento do casamento no afeto não é capaz de diferenciar casamento de amizade. Porque, veja, amizade, sim, são uniões intrinsecamente afetivas. Se o casamento é também uma união afetiva, ele passa a ser apenas um tipo de amizade. E é isso que muita gente vai dizer. O casamento é a pessoa número 1, é a pessoa de quem eu sou mais amigo. É um tipo de amizade apenas. Isso não é casamento. Casamento, bom, pelo menos não na visão conjugal. Casamento é outra coisa. Então, esse conceito faz entrar em colapso total a diferença entre casamento e amizade. E o último ponto, e o mais importante, é que a fundamentação do casamento no afeto não dá conta de explicar por que o Estado teria interesse no casamento. E esse é o principal problema, que a visão conjugal, por outro lado, se propõe a responder, e eu acho que ela é mais bem sucedida na sua formulação. Algumas dúvidas que me surgiram. A visão de Finis, ela exclui ou não exclui o afeto no casamento? Ela não exclui, ela diz que é mais uma questão a se acrescentar em oposição à primeira posição do casamento, que só coloca o afeto como base, correto? O que acontece é que o afeto, claro que ele tem que ser parte do casamento, é óbvio isso. A experiência romântica está em Eclesiastes, entende? O amor, esse amor romântico, isso faz parte da nossa realização, da nossa vivência. Mas ela não se limita a isso. Isso não pode ser o fundamento, na verdade, o compromisso radical de entrega total. Esse é o fundamento do casamento. Você entrega o corpo, você entrega a vida, e isso vai sustentar o afeto, e não o contrário. Então, quando as coisas ficarem difíceis, ainda assim você persevera, porque a realização humana, e é nesse sentido que Finis tem uma diferença radical dos hedonistas, não é? Ele reconhece que a nossa realização ela é uma realização inteligente, inteligível. E há coisas na vida que são razoáveis e que são morais e que não são fáceis. Observa o exemplo, por exemplo, dos mártires.
Eles morreram pelo que eles acreditaram. Eles foram fiéis até o fim. Mas isso teve um preço. Então, é árduo ser moral e ser coerente. Mas você precisa ser coerente consigo mesmo, você precisa ser moral. Então, pode ser muito árduo viver o casamento. Na verdade, eu estava lendo, eu não saberia te citar de memória exatamente onde que eu li, mas eu estava lendo em algum livro que a maioria dos casais que hoje estão em crise, se eles perseverarem, daqui a 5 anos eles vão estar vivendo uma lua de mel. Isso é que os dados estatísticos mostram, porque a gente passa por crises em qualquer relacionamento. Então, não existe um casamento que não vai ter problema. Mas aí, a despeito desses problemas, a despeito da insatisfação afetiva, você persevera. Porque o que o casamento vai muito além das emoções pontuais e do afeto naquele momento. O compromisso de vida, de entrega total do corpo, ele tem que sustentar o afeto, não o contrário. Qual seria a base do casamento? O que sustenta, se não o afeto? Então, para a visão conjugal, nossa, essa é uma coisa um pouco mais complexa, eu vou ter que, ter que me delongar um pouco para Mim está um deleite aqui. explicar. Tá bom. Então, então eu recomendo, para quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, uma palestra do Ryan Anderson. Eu vou te mandar também, daí você pode passar tudo isso para o pessoal depois, que tem uma palestra dele que ele fala justamente sobre isso, The Conjugal View of Marriage. Eu não me lembro o nome da palestra, eu acho que é The Meaning of Marriage ou The Conjugal View of Marriage, e vale muito a pena assistir tanto a palestra quanto, em seguida, as perguntas e respostas que fazem para ele. Mas o sumo do argumento é que o casamento é uma comunidade de natureza integral intrinsecamente voltada à vida familiar. Então, para a gente poder entender isso, o que ele está dizendo é o seguinte: o casamento é um tipo de comunidade específica, que não se confunde com a amizade. Existe uma comunidade que pode realizar o ser humano, na qual o ser humano pode participar, que é única. Essa comunidade, ela é uma comunidade integral e ela está intrinsecamente voltada à vida familiar. Então, para a gente entender isso, primeiro a gente precisa entender o que é comunidade. Como que a gente estuda uma comunidade? Isso ele retoma de Aristóteles, né? Na verdade, quem melhor expôs esse argumento, porque ele preparou o argumento para o debate público, foi o Robert George, o Ryan Anderson e o Sheriff Girtz no livro What is Marriage? Também tem um artigo que eu posso te mandar. O primeiro artigo foi publicado na revista de Harvard, depois o artigo se transformou em um livro, e daí teve um outro livro em seguida chamado The Conjugal View of Marriage, que o Robert George escreve também com Patrick Lee, em que ele retoma muitos dos mesmos argumentos. Mas o sumo é que a gente vai começar, então, entendendo comunidade, não é? Então, como que a gente estuda uma comunidade? Para a gente entender uma comunidade, a gente precisa observar 3 elementos: as atividades que a comunidade realiza, os bens aos quais a comunidade está voltada e as normas que regem aquela comunidade. Então, por exemplo, por que é porque eles estão jogando futebol ou tênis ou vôlei num campo? Não. A gente identifica essa comunidade porque eles estão fazendo atividades típicas daquela comunidade. Eles leem artigos, eles escrevem livros, eles publicam artigos, eles atendem aulas, eles fazem congressos, eles discutem temas. Então, essas são as atividades que caracterizam uma comunidade como uma comunidade acadêmica. E qual é o bem ao qual essa comunidade está voltada? Por que que eles fazem tudo isso? Eles fazem tudo isso porque eles querem conhecer, mas não conhecer uma coisa que seja mentirosa, eles querem conhecer a verdade. Então, o bem do conhecimento é o bem que está intrinsecamente ligado a uma comunidade acadêmica. E essas atividades estão voltadas para esse bem. Só que para que essa comunidade possa ser, de fato, uma comunidade excelente, ela precisa observar certas normas. É por isso que numa prova você não pode colar, que num trabalho você não pode plagiar, que quando o professor marcar aula você não deve faltar, que quando marca uma palestra, que seja, você tem que estar lá no horário, você precisa fazer as leituras antecipadamente. Essas são as normas que normatizam, por assim dizer, as atividades que vão ser realizadas e que são condição para que aquele bem possa ser adequadamente alcançado. Então, a gente tem aqui uma junção de atividades, normas e bens.
Então, para que a gente possa entender que tipo de comunidade o casamento é, a gente precisa perguntar que tipo de atividade sela o casamento. Quais são os bens aos quais o casamento está voltado? E quais são as normas que melhor realizam esse casamento ou aquela atividade, as atividades do casamento? Então, a visão conjugal diz que o casamento é uma comunidade de natureza integral, completa. No inglês é comprehensive, compreensiva, toda abrangente, toda abarcante. É isso que ele quer dizer. E por que que ela é integral? Ela é integral, ou de que maneira ela é integral? Ela é integral no ato que sela a comunidade, as atividades que selam a comunidade. Ela é integral no bem ao qual ela está voltada. E ela é integral nas normas que a regem. Então, a gente pode começar agora falando sobre o ato que sela a comunidade. De que maneira o ato que sela a comunidade do casamento é um ato integral, né? Aí a gente pode, então, fazer uma pergunta simples, né? Qual é o ato que sela o casamento? Quando a gente está diante do altar e a gente promete ser fiel um ao outro até que a morte se separe, o que que a gente está prometendo ali? A gente está prometendo que a gente vai jogar vôlei com aquela pessoa e apenas com aquela pessoa até que a morte nos separe? Não. A gente está prometendo que a gente vai fazer supermercado com aquela pessoa e apenas com aquela pessoa até que a morte nos separe? Não. Aquela promessa tem um significado muito específico. O que a gente promete naquela promessa é que apenas aquela pessoa terá o nosso corpo e o resto da nossa vida. A gente promete se entregar ali, corpo e alma, coração, emoção, uma vida por inteiro. Isso é que está em jogo ali. Tanto é que você não traz seu cônjuge se você for no cinema com um amigo, mas você traz se você dormir com uma outra pessoa. Então, a entrega do corpo, na verdade, ela é a especificidade do casamento, é aquilo que diferencia o casamento de uma mera amizade. Mas a entrega do corpo é caracterizada especificamente por um ato, que é o ato sexual. Mas o que existe de específico no ato sexual que ele é capaz de selar o casamento, ao ponto de que quando a gente faz essa promessa, isso está realmente em jogo ali no altar. Então, o que existe nesse ato é que, diferentemente de uma união, por exemplo, afetiva, como uma amizade, o ato sexual materializa a entrega do corpo da pessoa a uma outra pessoa. Uma união em amizade, por exemplo, que é uma união tipicamente afetiva, ela é selada e materializada em algumas atividades que a gente realize juntos. A gente lê um livro juntos, discute, sai, conversa. Ela não requer que eu durma com o meu amigo toda noite na mesma cama, que eu me entregue de corpo para um amigo. Não, a amizade não precisa disso. A amizade em si está completa, realizada, plena, valiosíssima para a minha vida em uniões afetivas de outra natureza. O casamento, por outro lado, não. O casamento requer o corpo. E por que, então, que o sexo materializa a união dos corpos? E aí, para a gente entender isso, primeiro a gente precisa entender o que significa união. Então, esse conceito também de união trazido por Ryan Anderson, ele é muito esclarecedor. União é a coordenação de atividades em um determinado plano para se alcançar um fim naquele mesmo plano. Repito, união não é apenas sobreposição. União sempre requer um fim comum, porque você tem que ter coordenação de atividade em um plano para alcançar um fim naquele mesmo plano. Então, por exemplo, eu e você, existe entre nós agora uma união intelectual, porque nós estamos realizando atividades coordenadas. Eu falo, você escuta. E essas nossas atividades, elas estão se desenvolvendo em um âmbito intelectual, por meio de signos linguísticos, por meio de conceitos intelectuais, eu me faço compreender a você, tentando explanar para você o significado da natureza conjugal do casamento. E você, pela sua capacidade também intelectual, apreende esses conceitos e está absorvendo essa informação. Por que que essas nossas atividades são coordenadas? Porque nós dois temos o mesmo bem comum, que é buscar a compreensão do conceito de casamento, que é também um bem intelectual. Então, para que exista uma união biológica entre corpos, é necessário que haja um bem biológico corporal que só possa ser alcançado por meio de atividades coordenadas entre aqueles corpos. Só que, biologicamente falando, nós somos completos para tudo. A gente respira sozinho, a gente faz a digestão sozinho, o nosso coração e o nosso sistema circulatório bate e faz tudo sozinho. Nós somos autônomos, exceto para uma função, que é a procriação.
E para essa função, o homem e a mulher formam partes de um todo maior no ato sexual. Então, no ato sexual, homem e mulher realizam o primeiro ato, o ato específico de um complexo processo reprodutor, de um complexo processo biológico. Então, naquele ato, eles estão verdadeiramente unificados corporalmente. Mas veja, há também, ou pode haver, deve haver uma união também afetiva. Mas veja que a união afetiva é afetiva, ela não é biológica, ela não é corporal. Então, a união corporal existe em si, ainda que o afeto esteja de uma outra forma comprometido. Porque aqui a gente está falando de um aspecto biológico, orgânico, corporal. Então, naquele ato, homem e mulher estão unificados, eles são verdadeiramente uma só carne. Porque eles têm um fim comum que une e que faz com que aquela atividade não seja uma atividade do homem ou da mulher, mas que seja uma atividade do casal. E a gente pode entender isso, talvez um pouco mais esclarecidamente, quando a gente pensa em atos coletivos. Por exemplo, antigamente, quando a gente tinha guerras, uma das primeiras ações de qualquer exército que entra para invadir uma cidade é o cerco. Agora eu te pergunto, uma pessoa cerca uma cidade? Não. O cerco da cidade é um ato coletivo. O exército cerca a cidade. Mas o soldado que faz parte também não cerca? Cerca. Mas ele cerca? Não, ele não cerca. Quem cerca é o exército. Então, você vê que ali todos aqueles soldados estão unificados em um só corpo e eles realizam uma ação. O ato é coletivo. Da mesma maneira, o ato sexual, o ato da procriação, ainda que ele não dê certo, é um ato coletivo, é um ato do casal. O casal procria. O exército cerca a cidade. Não é só uma pessoa. Ali eles estão unificados verdadeiramente, desde uma perspectiva biológica, orgânica. Então, o casamento envolve, sim, uma entrega afetiva, de planos de vida, de sonhos, mas ele é uma comunidade integral, porque além dessas outras esferas que você pode compartilhar em parte com outras pessoas, você entrega também o corpo. Então, o casamento é a comunidade mais profunda e mais completa em que uma pessoa pode participar, porque é apenas no casamento que você se entrega por inteiro. Você entrega a vida, você entrega o corpo, até que a morte nos separe, né? E essa entrega, ela é tão real e essa união biológica, ela é tão verdadeira que muitas vezes, 9 meses depois, ela precisa de um nome, porque ela ganha vida própria, né? Mas para que haja casamento, não basta a união corporal. Casamento não é apenas um ato conjugal. Para que a gente possa ter uma comunidade que a gente chama de casamento, a gente precisa ter uma comunidade integral, uma comunidade completa. Ou seja, apenas se a união corporal for acompanhada da entrega de outros aspectos da pessoa, a entrega do corpo aqui e agora, a entrega do corpo por toda a vida, a entrega das emoções, dos planos de vida, o partilhar intelectual por inteiro, essa entrega completa, essa comunidade, isso é o casamento. Então, a gente se acaricia de diversas formas, a gente toca outras pessoas, a gente beija nossos filhos, a gente demonstra amor aos nossos pais, abraçando, beijando. Eu sou da geração que toma benção, beija a mão, mas apenas no ato. E eu não estou dizendo que essas outras manifestações físicas de carícias e de afeto têm pouco valor. Não, elas verdadeiramente expressam nosso afeto. Mas apenas na união biológica corporal entre um homem e uma mulher é que pode existir essa união orgânica, biológica, essa comunidade mais profunda. Se esse ato for acompanhado de um compromisso matrimonial, então esse ato sela, materializa a entrega pessoal completa, o próprio casamento, né? Então, e daí aqui a gente termina sucintamente a primeira parte do argumento, de que o casamento ele é integral nas atividades que o selam, que é uma entrega completa dos cônjuges. O casamento também é integral no bem ao qual ele está voltado, né? O casamento ele possui um fim duplo.
na medida em que ele é bom em si mesmo. Essa realização de você participar em uma comunidade dessa natureza, de você poder se entregar completamente corpo, alma, mente e coração, e isso é bom em si mesmo. Então, o primeiro bem do casamento é a própria comunidade. Só que essa comunidade, e aqui a gente vem para uma ilustração do Grises. Desculpa, eu jantei há pouco. Por isso que eu demorei um pouquinho. Deixa eu beber um pouquinho de água. Então, Grises, ele aponta o exemplo das igrejas medievais. Quando uma catedral medieval ia ser construída, a primeira coisa que era construída eram as criptas, que são como igrejas subterrâneas. A cripta, ela é construída no formato da catedral que vai vir em cima dela. Mas quando a cripta está pronta, ela é em si mesma uma igreja e ela serve para todos os rituais de adoração. Então, ali você pode adorar, você pode ter casamento, você pode ter culto fúnebre. Ela é uma igreja completa. Só que a glória da catedral, a glória da igreja só aparece quando a catedral é erigida acima. Da mesma maneira, o casamento seria um bem dual nesse sentido. Ele é um bem completo na sua comunidade, mas a sua glória aparece na sua orientação intrínseca à vida familiar. E nesse sentido, o bem também é integral, ou seja, ele se volta, ele tem uma atividade integral e um bem integral. O bem é integral duas vezes. Ele é integral na própria comunidade e ele é integral porque, veja, em uma amizade você pode participar de bens parciais. Aqui a gente está participando, tendo um relacionamento em um bem parcial, a apreensão de conceito, uma conversa intelectual. Em uma amizade, você pode passar algum tempo com o seu amigo, mas o casamento, ele não está só voltado a um bem, ele está voltado a novas fontes de valor e significado que precisam viver todos os bens, que são as crianças, as novas vidas que irão advir dessa união. Mas se o casamento está intrinsecamente orientado à vida familiar, isso é, a concepção, cuidado e criação de filhos, tem que existir uma relação entre a atividade que mais especificamente materializa o casamento e a atividade que gera filhos. E isso, na visão conjugal, é óbvia. A atividade pelo qual os cônjuges selam o casamento é a atividade que gera a vida. O casamento é intrinsecamente orientado à vida familiar, porque é a atividade pelo qual os cônjuges vivem o seu casamento mais profundamente, materializando a união corporal, além da união emocional do resto da vida, etc. É a atividade que gera a vida. Né? Então, essa da heterossexualidade, correto? Já cai como até uma defesa da heterossexualidade também no casamento, né? Isso não, e aqui a gente vê que isso não o argumento aqui não é um argumento arbitrário, né? É um argumento da natureza das coisas, é um argumento que não nega o fato de que é uma união integral, requer, não dá para ser entre três pessoas, porque não existe um ato biológico que possa unir três pessoas, não há. Só há o único ato que é capaz de realizar essa unificação é a procriação, e para isso você precisa da diferença sexual, você precisa de um homem e de uma mulher. E por fim, então, a gente viu que o casamento, ele é integral na atividade que mais o sela, que melhor o sela, ele é integral nos bens aos quais ele está voltado, porque é um bem completo, né? A própria comunidade e a nova vida, não é um bem parcial. Novas vidas precisam de todos os bens, então ele também é integral nessa orientação intrínseca à vida familiar, e por fim ele é integral nas normas que o regem. Quais seriam então as melhores normas para que o casamento possa, por assim dizer, florescer ou ser um bom casamento? Além da compreensão, que a gente tem que ter com o cônjuge, o perdão, essas outras virtudes, as normas clássicas que acompanham o casamento são a exclusividade, ser fiel àquela pessoa e apenas aquela pessoa neste ato e por toda a vida, e a permanência, né, que é garantir a entrega até ao outro, até que a morte nos separe. Então, a exclusividade, que está relacionada à monogamia, se encontra justificado na visão conjugal, na medida que só há união biológica completa e real
entre um homem e uma mulher, porque não há, como eu acabei de dizer, um ato capaz de unificar três umas pessoas, ou mesmo pessoas do mesmo sexo. E a questão da permanência também está relacionada com o fato de que nós somos seres temporais. A nossa personalidade se expressa e desenvolve no tempo. Então, você não tem como viver uma comunidade completa e integral se você rejeita esse aspecto temporal da pessoa. A comunidade só pode ser completa se ela for permanente. Então, nós temos, no argumento da natureza conjugal do casamento, uma base, uma matriz principiológica que nos dá razões para entender, desde uma perspectiva filosófica e moral, por que o casamento deve ser permanente, por que o casamento deve ser exclusivo, monogâmico, e por que o casamento está relacionado com a família, ou com a vida familiar, com o cuidado, criação e concepção dos filhos. E aí eu acho que a visão conjugal acaba sendo capaz de fornecer razões melhores para os motivos que o Estado tem de se meter no casamento. O Estado não está nem aí para as nossas relações afetivas, ninguém assina contrato para ser amigo de ninguém. Isso é absurdo, beira o ridículo. Pensar que o Estado deve se importar com isso. Ele não deve se importar com isso. Veja, namoros... Oi? É uma coisa anterior ao Estado. O Estado reconhece o casamento. A senhora acha que é isso? Também. E se a gente está falando que, se a gente assume que o casamento é uma realidade moral, que ele é uma comunidade integral, um tipo de comunidade específico, uma possibilidade de realização humana. Mas a questão, quando a gente vai para a perspectiva pública, é dizer por que o Estado tem interesse no casamento. E eu acho que o interesse do Estado, ao longo da história, nunca foi os meus sentimentos. Parece que está se tornando isso hoje. Mas mesmo hoje eu acho que isso não é relevante. E isso é algo que vai jogar o casamento para o campo privado, vai provavelmente tirar o casamento das visões públicas. Porque, veja, uniões afetivas como o namoro, eu não preciso assinar um contrato, eu não preciso fazer um registro civil, não tem herança, não tem partilha, não tem nada para um namoro. E o namoro é uma união romântica, o namoro é uma união afetiva. Uma amizade também é uma união afetiva. Eu não assino contrato para ser amigo de ninguém, mas eu assino contrato para casar com alguém. Eu assino um registro, tenho uma cerimônia pública, votos, tem edital para ver se você não foi casado antes. O Estado se mete no nosso casamento. E por que ele tem interesse em fazer isso, né? Eu acho que a principal razão que faz com que o Estado tenha interesse no casamento não é para regular as emoções, ou o romance, ou a afetividade das pessoas, mas é para regular, sim, a sexualidade. E aqui o que mais interessa é a sexualidade heterossexual por causa das crianças. O casamento é a instituição que aumenta as chances de que as crianças vão ser concebidas, criadas, protegidas pelos seus próprios pais. E que essa responsabilidade, esse custo social, não vai cair na mão do Estado e da sociedade depois. Porque, veja, quando uma mulher está grávida e ela entra na sala do parto, como o próprio Ryan Anderson disse isso, não sei o que estou dizendo, mas eu achei muito profundo e verdadeiro, apesar de simples a reflexão. Todo mundo sabe onde é que a mãe vai estar quando uma criança vai nascer, não é verdade? Não há dúvida, onde vai estar a mãe quando uma criança nasce na sala do parto? A pergunta e essa é uma questão biológica, a mãe vai estar lá. A pergunta para a cultura é onde vai estar o pai? E essa é uma pergunta que a cultura vai ter que responder. E aqui está o grande interesse do Estado no casamento. Eu vou listar para você pelo menos 4. Existem outros, mas quatro interesses principais do Estado. Né? O casamento ele aumenta as chances de que as crianças crescerão em um lar encabeçado por seus pais biológicos. E a vasta... Eu tenho alguns dados, acho que não vou lê-los, depois eu posso, talvez... Eu penso em transformar isso em um pequeno livro depois para publicar de uma maneira mais simples, mais acessível, né? São apenas 30 páginas. PDF. Mas existem vários dados que mostram que o casamento é a melhor estrutura
para o desenvolvimento infantil. Tem um artigo chamado Bringing Up Babies, em que ele está tratando ali de se na adoção deve ou não haver preferência. Hoje, no Brasil, não pode haver preferência, por exemplo, entre uma pessoa solteira, um casal casado, um casal gay, não pode haver. Isso é visto como preconceito. Mas nesse artigo, Bringing Up Babies, ele enfrenta a evidência das ciências sociais, ele faz um levantamento de vários estudos, e o que os estudos apontam é que casamento, pela sua própria estrutura, é diferente para as crianças do que qualquer outra estrutura familiar. Crianças criadas pelos pais casados geralmente se saem melhor em vários âmbitos. Por exemplo, onde é que eu tinha visto os dados do estudo da Universidade do Texas? Por exemplo, eles fazem um levantamento de índices de abuso sexual, identidade, aqui achei, consumo de maconha, consumo de cigarro, número de vezes que esteve preso, sentenças criminais condenatórias por crimes de menor potencial ofensivo, dependência de programas de assistência pública, desemprego, sensação de segurança familiar enquanto criança, pensamentos de suicídio, depressão, molestado sexualmente, DST, qualidade no relacionamento atual, problemas na relação, infidelidade sexual, estando não casado ou em união estável, educação, enfim, em todos os índices. Crianças que advêm de famílias biológicas intactas geralmente se saem melhor. E crianças que são adotadas por lares casados, que reproduzem a estrutura de famílias biológicas intactas, mas que estão unidas pelo vínculo do casamento, geralmente apresentam um melhor resultado do que todas as outras estruturas familiares. Então, o Estado tem interesse no casamento, porque o casamento aumenta as chances de que as crianças vão crescer em um lar assim, encabeçado por seus pais biológicos. E, nesse sentido, casamento não é a mesma coisa que união estável. Existem vantagens, mesmo existem dados, aqui, esse estudo eu anotei, duas pesquisas, uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido. A pesquisa nos Estados Unidos mostrou que uma criança que nasce em um lar de união estável tem 50% mais de chance de que seus pais se separem durante os primeiros anos da sua vida do que crianças em lares casados. Essa pesquisa de Pamela Smock e Wendy Manning chama-se Living Together Unmarried in the United States. Você pode encontrar esse artigo no Bringing Up Babies, a referência. Eu te mando, você também pode deixar disponível para quem quiser pesquisar. E a pesquisa do Reino Unido, na mesma linha, apontou que a taxa de separação durante os primeiros 5 anos de vida de uma criança é de 8% para pais casados e 52% para filhos de convivente em união estável. Então, união estável não é a mesma coisa que casamento. Isso é uma outra mentira da nossa época. Existem vários índices que estão relacionados com a união estável. Por exemplo, mulheres que são conviventes em união estável geralmente sofrem de mais depressão. Aí, talvez uma das razões para isso seja a própria insegurança sobre o status da relação, que não é igual ao casamento. Para alguns, a união estável é uma forma de namorar. Para outros, é um preparo para o casamento, mas não há clareza sobre isso. E isso gera, principalmente na mulher, muita ansiedade. Dados também de violência doméstica são maiores para casais em união estável do que para pessoas casadas. Então, essas coisas justificam, por exemplo, tornam mais plausível o interesse do Estado no casamento, e não a minha união romântica, o meu afeto, a minha realização afetiva, por qualquer razão que seja. Bom, enfim. Então, a primeira razão, o casamento aumenta as chances que as crianças crescerão em um lar encabeçado por seus pais biológicos. A segunda razão, o casamento diminui as chances de que esse homem esteja por aí fazendo outros filhos pelos quais ele não vai assumir responsabilidade, na medida em que o casamento direciona a pulsão sexual desse homem para sua própria mulher. E aqui é interessante essa pesquisa do livro What is Marriage, do Robert George, Ryan Anderson e Sheriff Girks, vai estar no artigo, e essa citação vai estar nesse mesmo artigo que eu vou te mandar, do nome What is Marriage. Eles citam uma pesquisa que foi feita por 2 homossexuais, o professor David McWhirter e Andrew Mattson. Eles eram um casal gay, acho que há mais de 30 anos juntos. Então, na década de 80, eles ficaram, assim, insultados, não insultados, mas eles queriam provar para a sociedade que os casais homossexuais podem viver relacionamentos estáveis, tanto quanto casais heterossexuais.
Só que já que eles mesmos viviam uma união estável por quase 30 anos, mas quando eles terminaram o levantamento da pesquisa empírica, a conclusão deles foi justamente o oposto. E eu começo a ler aqui diretamente as palavras do livro do Robert George. Entre as pessoas que eles entrevistaram, cujos relacionamentos duraram de 1 a 37 anos, mais de 60% iniciaram a relação esperando fidelidade sexual, mas nem sequer um casal conseguiu se manter fiel por mais de 5 anos, da comunidade LGBT. Mercury e Madison concluíram que, no fim das contas, a expectativa de atividade sexual fora do relacionamento era a regra para os casais gays. E aqui é o que mais me interessa, a exceção para os heterossexuais. Então, existe sim algo no casamento heterossexual que direciona a pulsão masculina em direção à monogamia, à fidelidade àquela mulher. E se isso aumenta as chances de que ele não vai fazer sexo fora daquela união com aquela mulher, isso diminui as chances de que ele vai deixar filhos para o Estado tomar conta, entende? Para a sociedade tomar conta, para a polícia tomar conta. Não, porque os filhos que você tem casado, geralmente você assume a responsabilidade. E aí vem o meu terceiro ponto, né? Crianças concebidas no casamento, elas não são abandonadas. Uma mulher casada, que engravida, eu nunca vi, pode até existir, né? A Bíblia mesmo diz que no fim dos tempos o amor no coração de muitos esfriará, etc. Mas eu nunca vi uma mulher grávida dizer assim, não, esse aqui eu vou dar para adoção. Ah, esse aqui é o terceiro, eu tô cansada de ter filho, esse aqui eu vou abortar. Não é isso que a gente vê. Mesmo nas situações mais difíceis, de pobreza absurda, o que a gente vê são casais que enfrentam tudo e assumem a responsabilidade por cada um dos filhos que aquela união venha a produzir. Então, crianças concebidas no casamento geralmente não são abandonadas. Claro, não pode haver um abandono afetivo, vai ter problemas, sabe? Mas as chances são melhores em um contexto de casamento saudável, em uma união de baixo conflito. E, por fim, o Estado tem interesse no casamento, porque o casamento é a única instituição que fala para a cultura que, pelo menos idealmente, as crianças precisam de um pai e de uma mãe. E, mais especificamente, que elas precisam do seu próprio pai, da sua própria mãe, que eles precisam assumir responsabilidade juntos por essa criança, né? E cuidar dela até que ela esteja pronta para ingressar ela mesma na sociedade. Enfim, e aí a gente se pergunta, então, qual é a visão de casamento que melhor responde ao interesse do Estado? Eu acho que é a visão da natureza conjugal do casamento, porque ela é a única base principiológica que me fornece razões objetivas para as regras, por exemplo, de permanência, de responsabilidade, de dedicação, de exclusividade, que favorece com que aquele casal esteja, de fato, vivendo um para o outro, focado na família e não em experiências externas, na busca do prazer, autocentrada, e que favorece também que eles perseverem, mesmo em tempos de dificuldade. Eu acho que uma visão baseada no afeto não favorece. Parece que a senhora leu minha mente, porque as perguntas que eu estava pensando em fazer, como é a relação do estado da família, a questão das crianças e qual é o modelo que mais consegue se adequar a isso. E a senhora falando me lembrou até uma frase que eu acho que é de Jordan Peterson. Ele falou que o foco do casamento não é o fim último, assim, de um casal que tem um filho. Não é ter uma plena felicidade, mas proporcionar uma boa felicidade, uma boa vida e um bom conforto para o filho. O que me leva já a duas objeções que eu... Eu não sei se eu concordo também completamente com essa frase, né? Porque o bem do casamento não é só os filhos, né? Os filhos são talvez a principal razão pela qual o Estado tem interesse no casamento. Mas o casal tem dois bens em jogo, né? Um bem é a procriação, não é só a procriação, é por isso que o casamento também não se confunde com o bem da vida, simplesmente, e nem com o bem da amizade. Porque não é só você ter os filhos, é essa experiência de você criar os filhos juntos. Isso é uma experiência que você não vai viver em nenhum outro tipo de relacionamento. Você pertencer um ao outro e juntos vocês investirem em uma outra pessoa que é parte dos dois, sabe? Isso é único do casamento. Mas veja que o casamento, como eu disse, tem essas duas facetas. E a primeira, e é que vem até antes da concepção, porque o casamento não nasce com os filhos,
é a própria comunidade em si, é essa entrega. Então, é óbvio que no casamento nós queremos nos realizar. Quem não quer se realizar efetivamente no casamento? É claro que a gente quer se realizar. Quem não quer se entregar completamente? A experiência de entrega é uma experiência maravilhosa. Poder. Ao longo da minha vida como adolescente, às vezes eu tinha dificuldade de fazer amizade, talvez pelos meus posicionamentos, por algumas ideias. Mas eu decidi muito cedo que eu não poderia fingir ser algo que eu não sou. Porque se eu fingisse que eu não sou quem eu sou para agradar alguém, eu estaria me negando a oportunidade de ser eu mesma aceita. Se eu apresento algo que eu não sou, eu já frustrei qualquer possibilidade de ser eu mesma verdadeiramente aceita e amada. E essa experiência de você ser realmente aceito, sendo quem você é, ninguém vai te conhecer na vida como teu cônjuge, nem teu pai, nem tua mãe, ninguém. E você poder ser aceito por essa pessoa, sabe? Incondicionalmente. Saber que aquela pessoa está ali contigo até que a morte nos separe. Naqueles dias mais difíceis que você é insuportável, vai ter dias que você vai ser assim. E naqueles dias que você é a melhor pessoa do mundo, aquela pessoa está lá. E passar essa fase da insuportabilidade e a outra pessoa continuar lá. Isso é muito bom. Isso traz para a gente o senso de segurança, sabe? De companheirismo, que é muito, muito precioso. A própria experiência também entrega, a entrega sexual, a entrega plena das emoções, do corpo. É de fato uma realização única. Agora, não é uma realização sem um custo. É por isso que todo casal deve, claro, cuidar do relacionamento, né? Ele deve procurar estar bem, estar feliz. A gente tem que preservar as nossas emoções, porque, conquanto o afeto não seja o fundamento do casamento, ele é sim algo que torna muito mais fácil as decisões que às vezes são difíceis na vida, como por exemplo ser fiel, quando a gente está sendo muito tentado por uma outra pessoa. Nos protege desse tipo de coisa, torna a vida mais leve, na adversidade, vocês estarem juntos. Então, tem o seu lugar, tem o seu valor, tem a sua importância, sem dúvida. Já para a gente finalizando, eu já escutei duas objeções quanto à perspectiva de casamento pautada na ideia de filmes, que seria que não seria um casamento se um casal não escolhe não ter filho, e que não seria um casamento se uma pessoa é incapaz de ter um filho. Essas objeções são válidas? Então, a primeira objeção, eu não sei se o Finis concordaria, mas eu acho que ele estaria mais perto de concordar, porque se você... Bom, na verdade, eu não posso falar por ele, né? Mas isso daí seria, no mínimo, imoral. Você não pode casar e dizer, eu escolho não ter filhos. Isso, para Finis, é imoral, porque o casamento, ele é realizado, ele é pleno nessa expansão da vida, né? Nessa concepção, cuidado, concepção, criação de filhos em conjunto. Ele é pleno na família. É como se você dissesse assim, eu vou jogar bola, mas eu não quero fazer gol. Não faz sentido. Eu vou jogar futebol, mas eu não quero acertar o gol. Eu vou tocar violino, mas eu não quero encostar o arco na corda. Não dá, entende? Não dá para pensar o casamento assim. E se você for analisar as razões, geralmente vão ser razões egoístas. Eu não quero ter filhos. Claro, talvez existam exceções, né? Eu tenho uma doença terminal muito grave. Se eu tiver um filho, eu vou morrer. Tudo bem, aí o bem da vida tem hierarquia sobre o bem do casamento. Mas isso é uma perda que gera. Eu tenho uma amiga que ela tem um problema de saúde grave e ela diz assim, Jenny, eu queria muito ter, mas eu não posso engravidar, eu não posso ter filhos. E isso para ela é uma tristeza. Ela está casada, mas ela não conseguiu dar esse próximo passo. Daí agora ela está tentando ir para a linha da adoção. Pelo menos foi o que ela comentou, eles consideram essa possibilidade e tal. Por quê? Porque, de fato, os filhos, eles enriquecem o casamento de uma maneira que eles não enriquecem nenhum outro tipo de relacionamento. Veja, o relacionamento de duas freiras que moram no convento não é enriquecido porque elas cuidam de crianças juntas, no sentido de que elas não precisam daquelas crianças para viverem como freiras. Agora, você só pode ser pai e mãe dos seus próprios filhos e criar os seus próprios filhos nesse vínculo, né? Do casamento, sendo pai e mãe dos seus próprios filhos. Uma amizade, bom, talvez o exemplo não seja tão claro, mas uma amizade, por exemplo, não é enriquecida, não floresce pelos filhos.
Mas o casamento, sim, tem esse âmbito de enriquecimento pessoal. E, de fato, olha, a realidade do casamento, quando os filhos nascem, qualquer um vai dizer, é muito diferente do que a realidade do casamento antes dos filhos. E existe um treino moral, moral muito grande, no sentido de renúncia, de prioridade. Muito do nosso egoísmo começa a ser morto ali, sabe? Começa quando você casa. Você vai ter que morrer um pouco para você mesmo. Seu egoísmo vai ter que diminuir para que você possa, de fato, conviver e amar aquela outra pessoa. Mas quando os filhos nascem, isso vai para outro nível. Então, existe um treino moral muito forte na maternidade, na paternidade. E isso traz um crescimento e um florescimento para a pessoa. Uma realização humana nesse sentido de aperfeiçoamento moral. Então, acho que a minha primeira resposta para a primeira objeção seria essa. De fato, é uma coisa que não faz sentido. Se você não quer ter filhos, nunca por uma decisão de que eu quero tudo para mim, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero tal coisa, talvez você não deva casar. Talvez isso fosse mais moral, segundo o Fini. Se não, você casa, mas aí talvez a visão de casamento que você esteja abraçando não é a visão de uma natureza integral, de uma entrega completa, porque você nem está entregando o seu corpo por inteiro, porque você não está dando ao outro todas as suas potencialidades, você está sempre freando essa entrega. Um casamento A por isso, né? segunda... Que é incompleto a entrega. Não seria um casamento. A segunda meio que a senhora Bom, mas eu respondeu. não sei se... Oi? A segunda meio que a senhora respondeu. A questão da vida, a questão da... Não é que não existe um desejo. Existe uma incapacidade natural que, nesse caso, sobrepõe a vontade, e também como uma amiga da senhora, tem a questão da O, vida. argu... o argumento clássico deles é que, na verdade, mesmo que haja, por exemplo, um defeito orgânico no casal que o torne infértil, o tipo de ato que eles realizam, tipo assim, eles cercaram a cidade, entendeu? Só que não tem ninguém lá dentro. O exército cercou a cidade, só que não tem como vencer a guerra, porque o inimigo tem outro lugar, por assim dizer. Mas ele cercou a cidade, ele cercou. Então, o ato é de tipo procriativo? É de tipo procriativo. Então, existe união orgânica, entende? Essa é o argumento clássico deles. Aí, deixa eu ver. Aí tem um outro argumento que diz assim, e ainda assim, o Estado deve reconhecer essa união, primeiro, porque é uma invasão muito grande da privacidade da pessoa, que o Estado queira fazer um levantamento da tua fecundidade, da tua fertilidade antes do casamento, isso não existe. A maioria dos casais só descobre isso depois que casa. Eles tentam ter filhos, não conseguem, tentam, não conseguem. Então, não há como você saber antecipadamente. E a segunda razão é que essa união em si já, diante da impossibilidade, não é? Ainda assim, ela contribui para uma cultura forte de que o casamento, a união integral em si importa. A união integral em si é relevante, a união integral em si é um bem humano básico, é realizadora do ser humano. Então, é nesse sentido que ela ainda seria um casamento, sim, na visão de Finis, do Ryan Anderson, do Robert George, de todos esses filósofos que trabalham com esse tema. Incrível. Então, vamos finalizar, né, para considerações finais. Antes, a senhora queria indicar mais algum livro? Tipo, Bom, fora primeiro eu quero indicar esse daqui. O meu livro, na verdade, eu escrevi sobre o casamento no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, e daí quando eu fui para o mestrado, eu aprofundei em Finis. Então, acabou que esse argumento principal que eu falei aqui sobre a comunidade, a natureza conjugal do casamento, como uma comunidade de natureza integral, ele vai ser poucas páginas, acho que do terceiro ou quarto capítulo. Esse livro está fechado, a minha cópia original eu não encontro aqui, mas quem tiver interesse nesse argumento pode pegar só essa parte do meu livro, que isso vai estar descrito lá, já é mais no final, é a contribuição do Robert George, Ryan Anderson e Sheriff Giggs para o argumento do Finis. O restante do livro, ele inicia realmente com uma exposição dos fundamentos da filosofia moral, da nova teoria neoclássica da lei natural, e depois eu tento fazer uma reconstrução do argumento de Finis,
fazendo uma exposição didática sobre as fases que a reflexão dele teria passado, porque é um trabalho acadêmico, né? Ainda é uma dissertação de mestrado, mas eu recomendo para quem tenha interesse na teoria da lei natural, nos fundamentos da teoria neoclássica, quem goste de filosofia, refletir sobre as grandes questões da vida, né? Quem eu sou, por que eu estou aqui, como eu devo agir, o que é a moral. E para quem queira conhecer também um pouco mais sobre o próprio Finis, alguns outros livros que eu recomendo esse livro, Marriage and Civilization. A maioria das minhas referências, infelizmente, são em inglês. A gente não tem tanta coisa em português produzida, né, nesse sentido. Mas esse livro, eu estou lendo ele agora, eu estou gostando muito. Esse livro aqui é muito bom também. Chama-se Objeção de Consciência e Novas Formas de Casamento. Ele foi escrito pelo Felipe Augusto Lopes de Carvalho. Eu acho que ele é diretor executivo da ANAJURI. E ele vem falar justamente sobre a necessidade do direito reconhecer a objeção de consciência para que os direitos de liberdade religiosa, de liberdade de consciência, não sejam violados quando as políticas antidiscriminatórias comecem a ser implementadas, que é o que vem acontecendo, por exemplo, no caso da florista nos Estados Unidos, ela se recusou a fornecer as flores para o casamento, daí ela foi processada sob o argumento da discriminação, e daí a gente tem uma pessoa cristã que está em risco de perder sua fonte de renda, seu trabalho, seu emprego, tudo, porque ela resolveu ser fiel à sua consciência. Então, ele fala da necessidade de, junto com o reconhecimento da redefinição do casamento, porque não se trata de uma expansão, de trazer mais pessoas para dentro, mas sim de uma redefinição do que o casamento é. Junto com essa redefinição, a gente abrir espaço para convicções de fé, que não são convicções contra uma determinada pessoa, mas que são convicções sobre uma instituição. Porque, veja, por exemplo, no caso da florista, ela nunca se recusou a fornecer flores para nenhuma ocasião para aquele casal gay. Se tinha um aniversário, ela dava. Queria dar um presente da Páscoa, ela fazia. A única ocasião que ela se recusou foi com o casamento. Não porque ela sente alguma hostilidade em relação à pessoa, pela sua orientação sexual, mas pelo que o casamento significa. Ela também não teria feito se fosse uma união polígama, ou se fosse uma união entre o senhor muito idoso com ela, e não a natureza. Aí esse livro é bom para essa reflexão. Tá? Deu uma Oi, travadinha então aqui, caiu aí pessoal. rapidinho. Um corte rápido, quem nunca, né? Então, acho que foi a minha Ó, internet. Lucas, por fim, sobre o tema. Eu recomendo muito o livro What is Marriage, do Robert George. Fundamental. Esse é o livro, o texto. Esse livro ainda não foi traduzido para o português, mas ele precisa desesperadamente ser traduzido, porque é o cerne do principal argumento em defesa do casamento, da natureza conjugal do casamento. E para quem quiser ver algumas palestras, aí a gente tem o 4º Congresso de Filosofia da Lei Natural, que expande esses temas da lei natural, inclusive tem uma palestra muito boa sobre a pornografia, tem palestras sobre o aborto, sobre várias questões para a gente pensar desde a perspectiva da filosofia moral mesmo. Também quero recomendar esse livro aqui, que é um dos primeiros, é um compêndio, né, de artigos, uma coletânea de artigos que o nosso grupo de estudos lá da Universidade Federal do Pará, sob a orientação do professor Vitor Salles, produziu. Chama-se A Filosofia do Direito Natural de John Finis, volume 1, Conceitos Fundamentais. Isso faz parte de uma coleção. Vem mais livros por aí, pessoal, fiquem ligados. E publicado pela Lumen Juris. Bom, acho que por enquanto são esses. Agradeço a oportunidade, o convite. Também tem esse aqui, de Roger Scruton, um Desejo Sexual, e foi o primeiro material que eu achei, além da Bíblia, que se propôs a dar uma defesa da monogamia e também da heterossexualidade no casamento. E também, como a gente tratou até da questão infantil, tem esse aqui muito bom também, porque o nome é Porque o Gênero Importa, que é de um psiquiatra, muito bom. E é isso. Diane quer fazer alguma consideração final?
Alguma coisa? Não, eu acho que não, só agradecer mesmo. Obrigada pela oportunidade, um prazer te conhecer. Eu fico feliz que você tenha gostado do meu trabalho. É, espero que seja um trabalho enriquecedor para as pessoas que o leiam. Eu estou à disposição, eu sou uma pessoa bastante acessível, às vezes demoro a responder, a tirar dúvidas, mas eu estou no Instagram, quem quiser me encontrar lá, também não sou muito ativa no Instagram, eu só estou lá. E aí, quando tem uma coisa ou outra, eu divulgo. Quem quiser, por exemplo, saber quando vai ter o próximo Congresso de Filosofia da Lei Natural, quando vai sair o próximo livro, pode me seguir lá, que geralmente eu ponho mais coisas da minha rotina, do dia a dia, mas quando tem uma novidade, aparece por lá. Vai ter alguma coisa sua por aí, Diane? Então, agora eu estou preparando uma disciplina sobre família e sexualidade para uma pós-graduação em Direitos Humanos e Cosmovisão Cristã, da Faculdade Internacional Cidade Viva. Não sei se vocês conhecem. Eu vou ser a professora dessa matéria lá, estou empolgada com isso. Se alguém tiver interesse, né, no tema, só procurar lá, Faculdade Internacional Cidade Viva. Pós-graduação em Direitos Humanos e Cosmovisão Cristã, que você provavelmente vai ser meu aluno no ano que vem. Olha só. Parabéns, viu? Deus te abençoe grandemente. Queria agradecer Não do ouvi, fundo meus parabéns. Tá escutando? Opa, não ouço nada. tá escutando agora? Tenta tirar o fone. Deixa eu tirar meu fone? Tenta. Oi, Me escuta? ouço. Pronto. Quero agradecer de coração a senhora ter se disposto a participar, vir aqui. É o primeiro podcast, né, que a senhora participa? A senhora tem É o primeiro podcast que eu faço. sacro aqui, ó. Enfim, muito obrigado. E saiba que isso aqui é uma bênção para o Brasil, enfim, para qualquer um que esteja interessado no assunto. Isso aqui é Obrigada. um material pioneiro, focado e altamente profundo. Não é algo raso. Obrigada, Lucas. Parabéns, viu? Deus abençoe sua vida e Deus abençoe a todos que estão assistindo a gente e até a próxima, viu? Muito obrigado, Diane. Até a próxima, Lucas. Obrigada. Tchau, tchau.